Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para você que chegou em meu canal e deu o seu like, assistiu meus vídeos até o fim e passou a seguir a minha página, eu deixo aqui o meu muitíssimo obrigado. E para você que em chegando e alguém falar para você, comentar para você e você gostar também de minha mensagem, eu continuo dizendo o que eu já disse em outros vídeos. Peço a você que recomende o mesmo e você também passe a seguir a minha página. Agradeço a vocês imensamente, mais uma vez eu digo neste vídeo que os meus conhecimentos da Bíblia não são de agora, nem de ontem e nem de hoje. O meu conhecimento bíblico é desde os meus 12 para 13 anos de idade, onde me batizei em uma igreja evangélica, depois, morando em São Paulo, frequentei uma grande igreja aí do círculo cristão, ok? E lendo a Bíblia 2 vezes de Gênesis Apocalipse, mais estudo bíblico, livros que abrangem a Bíblia, escolas de profeta, congressos e etc, ok? Bem, diante de ter dito de tal apresentação, a mensagem que eu digo hoje, a mensagem que eu trago hoje é uma mensagem que ela vem de encontro aos acontecimentos que nos aguardam aí para os finais de ano e etc. Sabemos que estamos próximos de uma eleição, não é verdade? Então, em virtude disso, o nome da minha explanação, de minha mensagem que eu trago hoje é mentira. Eu volto a repetir. A mensagem de hoje, eu farei uma breve explanação sobre a mentira. E a introdução, né, ela é mentira. Mas o que eu vou dizer é com base bíblica, contendo a mais pura verdade. Ok? Então vamos lá. A início eu já apresento a vocês o versículo, onde esse mesmo versículo diz que o diabo é o pai da mentira. Então, sendo o diabo o pai da mentira, volto eu lá no Velho Testamento e apresento a vocês uma passagem bíblica onde se foi criado o templo. Eu vou simplificar aqui ao máximo, porque para não alongar este vídeo, porque o meu celular ele tem um tempo, eu explico a vocês, de gravação. Então eu vou abreviar ao máximo, simplificar ao máximo. Foi-se construído um templo, tá? E para que se entrasse neste templo, eu vou explicar para vocês brevemente, era amarrado quando foi construído o templo, porque para entrar naquele templo, no templo, a pessoa, para fazer expiação, ou seja, orar pelos pecados da população, eu vou dizer, do país naquela época, vou simplificando, né? E entre aspas aqui, para orar pela situação da cidade, do país, do estado, eu vou colocar assim, para entrar lá, esta pessoa não devia ter em seu ser, em sua alma, mácula alguma, ou seja, marca nenhuma, nenhum resquício de erro ou pecado, ou de pensamento, ou de palavras, ou de atitude. E qualquer pessoa que entrasse lá, então o que era feito naquela época? Amarrava-se uma corda na pessoa que ia entrar lá para fazer no Santo dos Santos, a pessoa, o templo era chamado de, olha para vocês verem o respeito, o templo era chamado de Santo dos Santos. Então, a pessoa não sabia, porque a Bíblia diz que até de pensar a gente já peca. Imagine você, né? Olha só. Aí o que acontece? Era-se amarrado uma corda, a pessoa entrava lá para fazer
a oração pela cidade, país, estado, município e etc., sua vida lá, os povos. E em fazendo a oração, muitos às vezes estavam com suas almas, seu ser, cobertos de, eu vou dizer, vexame, vergonha aos olhos do Espírito Santo, e eles eram mortos ali na hora. Eles entravam lá e não saía, morria na hora, porque o Espírito Santo não aceitava qualquer coisa. Ponto. Então eles chegaram numa conclusão que tinha que se amarrar uma corda, porque se entrasse alguém lá para pegar a pessoa que havia morrido, este também era morto. Então eles chegaram na seguinte conclusão: vamos amarrar uma corda, vocês entram lá, tinha-se o tempo de oração, quando terminar esse tempo de oração, já lá estipulado, sol, tal, pôr do sol, porque naquela época se guiavam pelo pôr do sol. Eu confesso a vocês que meu pai, quando vivo, e ele mexia-se com trabalhos de roça, de fazenda, o meu pai era uma pessoa que sabia exatamente os horários. Depois, eu confesso a vocês que ele teve que exercitar bastante, porque ele entrou-se o horário de verão, que agora não existe mais. Não é verdade? Ok. Então, naquela época era se acompanhado pelo sol, o tempo que que ia ficar lá de oração. Ficou-se lá o tempo de oração. Findou, tal, o sol se pôs, puxava-se a corda para trazer a pessoa de volta. Agora hoje, eu venho aqui diante falar sobre os dias de hoje. Primeiro, se o templo é um lugar sagrado, o templo onde se faz oração, onde se é chamado os povos que têm o temor a Deus a fazer a oração, quem se sobe, eu vou dizer, num púlpito, porque onde o padre, vamos colocar assim, o padre, o pastor, o apóstolo, a pastora, o pastor ficam, é denominado púlpito. Então, hoje, vamos colocar que o templo do templo hoje é um púlpito, tá? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: tirai os vossos sapatos, porque este solo é santo, é sagrado. Eu confesso a vocês que quando eu vou à casa de uma amiga em São Paulo, eu tenho o costume de chegar na casa dela e eu tiro os sapatos, sabe? Aqui em casa, confesso a vocês também, estou no sul de Minas, quando eu chego em casa, dependendo das condições da rua, eu tiro o sapato ao entrar em casa. Então, olha para vocês verem como que era. Tirai os sapatos, porque este solo é santo. E eu volto a repetir. A palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Aí eu venho dizer a vocês, dizem-se que há alguns acontecimentos do Brasil são oriundos do descobrimento. E existe até uma piada que diz: quem foi que descobriu aquela... Eu li outro dia no Instagram, por favor, a pessoa que descobriu o Brasil pode fazer o favor de cobrir? Eu quero dizer a vocês que Pedro Álvares Cabral, né, juntamente com muitos, porque ele foi vamos colocar assim, o chefe da navegação, né? Mas sabemos que para cada embarcação existia-se um chefe. E as embarcações, até onde eu me posso recordar, é Santa Maria, Pinta e Nina. Não é verdade? Tô bem, hein, gente? Então. E para cada embarcação, Santa Maria, Pinta e Nina, havia-se um comandante. Então, Cabral, vamos colocar assim, ele era o cabeça
não sei qual era a embarcação que ele estava, nos meus estudos não consta, mas provavelmente a embarcação onde Cabral estava, ela provavelmente no navegar, né, da Europa até o Brasil, ela veio à frente. Mas Cabral, ele em cada embarcação, provavelmente ali naquela época, eu não sei como era, se era, provavelmente era remo, e com certeza por ele já ter descobrido a África, eram negros que estavam remando as embarcações, não é verdade? E consta-se também que quando alguém cometia algum erro em Portugal, a condenação, quando o Brasil pós-descoberto era feita a essa pessoa, ela tinha que se exilar, o exílio dela era no Brasil. É como se o Brasil fosse uma prisão para os criminosos daquela época em Portugal. Seria, por exemplo, existem várias prisões, o Brasil naquela época seria, vamos simplificar, o Carandiru para algum europeu que cometeu algum erro lá. Simplificando. Bom, então, se vocês forem trazer, os europeus cometiam-se erros lá, a condenação deles era vir para o Brasil. Porém, outro dia eu disse aqui que Deus nos constituiu únicos e Ele nos deu o livre-arbítrio. Assim bem como Ele nos deixou decidir. Aqui está, 2 caminhos. Aqui deste lado, aqui, ó, a Bíblia ela é isso aqui, vamos colocar assim. Aqui deste lado é o bem, aqui deste lado é o mal. Vamos fazer de conta que aqui é Deus. Esta caneta aqui, eu vou colocar aqui no meio. E Deus está dizendo a você, escolhe, qual lugar você quer ir? Você quer ir para a direita, né? Usa-se muito hoje a direita e fala-se muito sobre a esquerda. Tem até uma piadinha que diz: o meu movimento não é de direita e nem de esquerda. Dizem-se a piadinha que o movimento é sexy. Eu estou contando uma piadinha que diz lá que o movimento da pessoa não é nem de esquerda e nem de direita, que o movimento dela é sexy, ou dele. Eu confesso a vocês que, sinceramente, na liberdade que eu tenho em Cristo, eu gostei da piada. Gostei mesmo. Porém, vejam vocês, os criminosos eram de lá de Portugal, eram trazidos para o Brasil. Assim, eu li um livro uma vez, contando a história, e eu confesso a vocês que eu duvido muito que não seja verdade, já que o nosso título hoje é sobre a mentira, e o diabo é o pai da mentira. E dizem-se que todos os erros do Brasil são oriundos do descobrimento. Existe a piada que diz, né? Aquele que descobriu o Brasil, por favor, o cubra. Não é necessário cobrir o Brasil. Não é necessário cobrir o descobrimento. Não, eu acredito que não. A palavra de Deus ela é bem clara. Aquele que dominar a si, ele domina o mundo todo. E a palavra de Deus também diz que não cai uma folha. Ele criou todas as coisas e ele diz que não cai uma folha se ele não permitir. Ok? Então eu vou dizer, uma pessoa, ela ganhou as eleições para presidente, para prefeito, para vereador, e a palavra de Deus, ela diz que não cai uma folha
se não for pela vontade dele. Então, eu digo que se você conseguiu alguma coisa na sua vida, ainda que esta coisa seja debaixo de mentira, esta coisa foi permitida por Deus. Presta atenção, eu vou explicar. Você conseguiu uma coisa debaixo de mentira. Deus permitiu que você, por exemplo, dinheirinho na forminha, na caixa de pizza, dinheirinho na cueca, ninguém percebeu. Nossa, ainda diz graças a Deus, ai, nossa, graças a Deus eu passei. Nenhum repórter, não vazou, o dinheiro na cueca não vazou, eu recebi a pizza tranquilamente. Ai, obrigada, Deus, obrigada. Deus permitiu. E isso com certeza não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. Deus permitiu. E você continuou. Ai, Senhor, obrigada, mas uma vez eu saí com dinheiro lá do escritório e ninguém percebeu que aquele volume ali não era, porque eu estava interessado na secretária. Ai, Senhor, a pizza chegou, Deus, obrigada, eu recebi ela. Ai, foi a melhor pizza de mussarela que eu já recebi na minha vida. Obrigada, Deus. E Deus permitiu mais uma vez. E você não atinou. Até que Deus virou e disse assim: ai daquele, você está recebendo propina e ainda está agradecendo a Deus por não ter sido descoberto, né? Então, e a palavra de Deus diz que o diabo é pai da mentira. E aí você recebe a propina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Deus vai permitindo. Sabe aquela frase, vai dando corda para a pessoa? Quando a pessoa se dá conta, acabou a corda? É como faziam quando eles iam entrar no templo do templo. Amarrava-se uma corda nele para ele entrar. Se ele tivesse com o ser dele imaculado, limpo, sem nada, ele saía andando de lá, não precisava nem usar a corda. Mas se ele tivesse, estava perdido. E Deus te deu uma chance. Te deu 2, te deu 3, te deu 4. Para você, tirar as escamas dos olhos. E não foi tirada. Sabe o que Deus fez? Deus colocou a Globo no seu calço. E aí, sabe o que aconteceu? Toda a sua vergonha foi jogada no ventilador. E aí, o que é feito? Né? Então preste atenção. A palavra de Deus diz que o diabo é pai da mentira. As eleições estão próximas. Dizem que toda sujeira vem do descobrimento. Então, se você entrou, alugou uma casa e a casa está suja, cabe a você limpar.